Sem dúvida, o mais reconhecido, memorizado, repetido e amado verso em toda a Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa antiga crença cristã no divino Filho de Deus, gerado de seu Pai na eternidade e enviado ao mundo, permaneceu incontestada por pelo menos 2 séculos após a morte de Cristo. Mas no século IV depois de Cristo, uma não gerada, independente, segunda pessoa coeterna de um Deus triuno, surgiu para tomar seu lugar. A história dessa transformação é um registro notável de evolução mística e filosófica. Esta é a história desta mudança. A deidade completa de Cristo e um ser totalmente diferente do Espírito Santo foram os 2 passos finais para estabelecer a doutrina da Trindade à sua posição atual de domínio na teologia cristã convencional e os 2 passos críticos nessa história. Mas ainda assim, a crença apostólica em um único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e no único Senhor Jesus Cristo, pode ser retraçada ao longo da história e preservada na Bíblia mesmo atualmente. Nossa primeira tarefa será uma revisão da base escriturística para a crença apostólica em um Deus e em seu Filho, e há muito na Palavra de Deus a ser considerado. Em seguida, iremos explorar a evidência bíblica de Pai e Filho em tipo e antítipo. Nosso Pai Celestial usou um número imenso de exemplos para nos transmitir a grande verdade da filiação divina e igualdade de natureza. Finalmente, seguiremos o apoio histórico dessa doutrina de Cristo nos registros antigos da Igreja. Vamos então começar examinando o que a Escritura registra como a identidade de Deus e seu Filho. Ideias tradicionais podem diferir, mas deixaremos que a Bíblia fale por si mesma conforme examinamos cada texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus deu seu Filho. Deus enviou seu Filho unigênito. Deus testemunhou de seu Filho. Deus falou por seu Filho. Deus disse sobre seu Filho. Deus nos deu vida em seu Filho. Deus glorificou seu Filho. Que a glória de Deus possa glorificar o Filho. Nos reconciliamos com Deus pela morte de seu Filho. Deus nos fez a imagem de seu Filho. Deus estava satisfeito em revelar seu Filho. Deus enviou seu Filho. Louvamos a Deus e esperamos por seu Filho. Deus ressuscitou seu Filho. Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho. O Verbo estava em Deus. O verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O trono de Deus e o Cordeiro. Deus e o poder de seu Cristo, nos tornando sacerdotes de Deus e de Cristo. No reino de Deus e de Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Deus os perdoou em Cristo. Deus ressuscitou a Cristo. Diante de Deus e Jesus Cristo. Um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Deus, o juiz e o mediador, Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo vos chamou. Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. A Deus seja dada a glória por Jesus. A graça de Deus é dada por Jesus. O Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo é quem enviaste. Deus é o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus nos salvou através de Jesus. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus e o Senhor Jesus Cristo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai 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 de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim,
Isso é menos que metade das 105 passagens que mostram a abundante e clara evidência escriturística de que Deus é o Pai e Jesus é o Filho de Deus, o Pai em verdade. Bem, tem mais. E é facilmente percebido com base em sua verdadeira filiação gerada do Pai, herdando a mesma divina natureza de Deus. O X da questão, então, agora depende da definição que tenho da divindade. E isto, novamente, deve ser definido pelas palavras da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia explica a natureza de Deus em relação à sua existência eterna e poder de criação. Alguns exemplos. O Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra. O Senhor não é eterno? Ele abençoa de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Este Deus é o nosso Deus para sempre. O alto e sublime que vive para sempre. O reino da eternidade é definido como aquele que existe antes da criação da terra. Desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Conhecidas são, ó Deus, todas as suas obras desde o princípio do mundo. Deus é eterno porque é imortal, ele não pode morrer. O Rei dos séculos, imortal, o único imortal, aquele que é, foi e será. Deus também é notável por sua imutabilidade. Deus não muda. Eu sou o Senhor, eu não mudo. A glória de Israel não mente nem se arrepende. Não quebrarei minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. É o caráter divino, assim expresso nessa lei que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque seu caráter nunca muda. Mas ainda que sua natureza divina não mude, sua forma, sim. Por ter sido feito tanto mais excelente do que os anjos, que sendo em forma de Deus, ele que fora feito um pouco menor que os anjos e achado na forma de homem, Jesus esvaziou-se a si mesmo e o Verbo se fez carne, Deus vivo. A pré-eternidade do Filho e a existência do Espírito Santo é um fato na Bíblia. Um Filho divino que descende de um Pai eterno deve inerentemente possuir a mesma imortalidade eterna e o mesmo Espírito eterno, pois seu Pai é Espírito, e o que nasce do Espírito é Espírito. Este é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia fala de outros filhos de Deus. O livro de Jó nos conta que quando a terra foi criada, todos os filhos de Deus se regozijavam. Adão era filho de Deus e nós também somos chamados filhos de Deus. Mas Cristo é o Filho unigênito de Deus, o unigênito do Pai. Deus tem somente um filho legítimo, seu amado herdeiro. O anjo Gabriel disse a Maria: seu filho será chamado Filho de Deus. Seu primo João Batista testemunhou que ele era o Filho de Deus. Natanael confirmou que ele era o Filho de Deus. Os discípulos disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Marta acreditou que ele era o Filho de Deus. Pedro confessou que ele era o Filho do Deus vivo. Os romanos e todos aqueles com ele disseram: com certeza, este era o Filho de Deus. Até mesmo os espíritos imundos e demônios o chamavam de Filho de Deus.
O sumo sacerdote exigiu saber se era o Filho de Deus e Jesus respondeu: vós dizeis que eu sou. E uma vez o próprio Jesus disse que era o Filho de Deus. O livro dos Hebreus, capítulos 1 e 2, compara o Filho de Deus antes e depois de vir à Terra. O capítulo 1 descreve sua sucessão como filho e por quem Deus fez os mundos. Como filho, ele é a imagem manifesta de seu Pai, sendo feito muito acima dos anjos. No capítulo 2, vemos Jesus, o Verbo na carne, feito um pouco abaixo dos anjos, para o sofrimento da morte, mas antes disso ele foi gerado do Pai, algo que nenhum anjo tenha alguma vez experimentado. Então, o unigênito foi trazido ao mundo. Jesus falou sobre isso repetidamente. Eu saí e vim do Pai. Ele disse aos fariseus que ele saiu do Pai. Saí do Pai, disse aos discípulos. Tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Ele assegurou a seu Pai. Estes últimos 4 textos usam a mesma palavra grega, exerkomai, que no pretérito é excelton, e tem em si a explícita preposição ex, que significa fora, saída, elton, e vim. Então, nesses textos vemos, eu, de fato, vim de Deus. Ek, fora, para dar ênfase. Eu, fora de Deus, saí. Saí do Pai. Ek, novamente para dar ênfase. E João 17:8, de seu lado, de ti eu saí. A maioria das 23 vezes em que essa palavra aparece no Novo Testamento refere-se a sair de um país, uma cidade ou uma casa. Somente 2 vezes é usada em relação a pessoas, descrevendo espíritos malignos saindo de alguém que foi possuído, e 4 vezes fala do filho saindo do pai, que possuía o filho no início. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras. Fui ungido desde a eternidade, desde o princípio ou antes da terra fui gerado. Antes dos montes eu fui gerado. Antes de qualquer coisa ser criada, nos dias da eternidade. Quem estabeleceu a terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? O Criador que estabeleceu a terra tem um filho. Então, na plenitude do tempo, Deus deu seu filho. Deus enviou seu unigênito ao mundo. Depois de nos reconciliar através de sua morte, Ele agora nos salva com sua vida e, tendo recebido a promessa de seu Pai, Jesus derramou-a no dia do Pentecostes. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Ele é o Verbo, assim como toda palavra que vem da boca de Deus. Se nós o amarmos e guardarmos sua palavra, seu Pai nos amará e Ele virá e fará em nós morada. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E quem vence o mundo é quem acredita que Jesus é o Filho de Deus.